Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Essa é a série O Motivo de Coragem, baseado nas três mensagens de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até versículo 12. Essa é a lição número 4, intitulado Não Vá Comprar em Babilônia. E essa é a parte 4 desse nosso estudo para melhor aprofundarmos a segunda mensagem angelical. Então, vamos lá conferir a segunda mensagem, que está a ser o motivo de nosso estudo. O Apocalipse 14, o versículo 8, encontramos a segunda mensagem, que diz o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. No estudo de hoje, nós vamos analisar a respeito de Babilônia, ok? Vamos analisar só mesmo aqui quem é Babilônia, como podemos identificar Babilônia nos dias de hoje. Bem, nas Sagradas Escrituras, especialmente em Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 17, nós encontramos duas mulheres. Em Apocalipse 12 encontramos a mulher vestida de sol. Em Apocalipse capítulo 17 encontramos a mulher montada numa besta e que em sua fronte estava escrito Babilônia. E no versículo 18 de Apocalipse capítulo 17 é identificada como sendo a grande cidade, a cidade das sete colinas. E o importante é que nós, ao começar a interpretar aqui a respeito de Babilônia, como é claramente descrito em Apocalipse capítulo 17, nós precisamos entender o pano de fundo histórico para melhor termos ideia de quem é Babilônia, para melhor interpretar de quem é Babilônia, porque essa expressão Babilônia é importada dos eventos históricos do Antigo Testamento, é importada da história da Torre de Babel e é muito bem mais elaborado e bem esclarecido quando estudamos a respeito de Babilônia do rei Nabucodonosor. Então, esses aspectos nós vamos analisá-lo agora para você melhor entender quem é Babilônia. Vamos começar por analisar Daniel capítulo 1, versículo 1. Creio ser um bom ponto de partida para nós começarmos a entender o estudo de hoje, melhor dizendo, para nós entendermos o estudo de hoje. Daniel capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém e a sitiou. Não é interessante? Bem, no Apocalipse capítulo 14, versículo 8, fala que Babilônia caiu. E nós estamos vendo aqui em Daniel, no caso específico no Antigo Testamento, que Babilônia sitiou Jerusalém. Então, nós aqui temos duas cidades. E também em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, diz que Babilônia, a grande cidade, ok? Assim como é interpretada a Babilônia como sendo uma mulher sentada sobre uma besta, Apocalipse 17, no versículo 18, é interpretado como sendo a grande cidade, que domina os reis da terra. Então, nós estamos a ver aqui que, à luz de Daniel capítulo 1, versículo 1, Babilônia atacou Jerusalém. Bem, Jerusalém representa o reino de Deus. Babilônia representa o reino do inimigo de Deus. Então nós precisamos compreender claramente qual era a teologia que tornou Jerusalém a cidade de Deus e qual é a teologia que tornou Babilônia como sendo a cidade que representa o grande apóstata que é Lúcifer ou Satanás. Então nós precisamos entender no Antigo Testamento como era elaborado as verdades que tornaram Jerusalém o povo de Deus e como ela era elaborado os erros que tornaram Babilônia. Vamos analisar esses dois aspectos. Vamos começar primeiro com Jerusalém, ok? Para que você entenda. Veja que aqui em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo
2, o versículo 3, diz o seguinte. Isaías capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja como é que é interessante. Quais são os dois aspectos aqui que tornavam Sião ou Jerusalém a cidade representativa de Deus aqui na face da terra? Bem, são dois aspectos importantes: palavra de Deus e a lei de Deus. Deus tornou o povo de Jerusalém, ou povo israelita, ou de Judá, como seu precioso estojo, onde ele colocou todo um conjunto de verdades, quer do ponto de vista de símbolos, para que tipificavam a obra de salvação em Jesus Cristo, quer do ponto de vista de verdades relacionados com a lei de Deus. Deus escolheu esse povo para ser seu povo representativo, para que ele recebesse toda a verdade, para que essa verdade fosse expandida para o mundo. Vejam como é que o profeta Isaías torna mais claro essa questão aqui em Isaías capítulo 51, em relação sobre por que Jerusalém tem um verdadeiro sistema, né, de culto, um verdadeiro sistema de adoração e de verdades plenas a respeito de Deus. Aqui em Isaías 51, o versículo 4, 5, 6 e 7 diz o seguinte: Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para o juízo dos povos. Vê que o que torna Israel distintiva, né, de todas as outras nações é o fato de Deus ter os colocado como guardiões de sua lei, guardiões de sua palavra. Ok? E o versículo 5 diz assim: Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. O que quer dizer que Jerusalém se tornou o estojo ou os guardiões do grande plano da salvação, como se materializou em Jesus Cristo. Ok? Para começar a entender por que Jerusalém é o povo de Deus, é a nação de Deus, dentro aqui do contexto do Antigo Testamento. Bem, vejam como é que apresenta o versículo 6 aqui, nos diz, a última parte do versículo 6. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Não é interessante? Importante que você compreenda que desde a queda do homem, a salvação foi de graça nos méritos da justiça de Jesus Cristo. A salvação nunca foi por intermédio da lei, nunca, em nenhuma circunstância. Essa foi a falsa teologia concebida pelo israelita, por diversos fatores. Para o vídeo não ser longo, não irei apresentar aqui. Então, desde a queda do homem até que Deus escolhe Abraão, a salvação foi pela fé na justiça de Deus, revelada em Jesus Cristo. E o versículo 7 diz assim: Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não é interessante? Bem, à luz de Daniel 1, versículo 1, que apresenta duas cidades, Jerusalém e Babilônia, nós percebemos que Jerusalém é a cidade de Deus, porque foi a escolhida de Deus para receber a lei de Deus e todo um plano elaborado da salvação mediante a fé em Jesus Cristo, que era apresentado por meio de as cerimônias do santuário, das cerimônias, das festividades de Israel. Por isso é que aqui Jerusalém representa a Igreja de Deus. Bem, esse conceito de graça e justiça é um conceito antigo, é um conceito do Antigo Testamento. Desde que Deus escolhe o povo de Israel, a salvação nunca foi pela lei, a salvação foi sempre pela graça. E o que Israel recebeu aqui, como recebeu da parte de Deus essa bênção de serem os seus representantes na terra, receberam toda essa verdade, mas infelizmente
eles não entenderam e acabaram pervertendo a relação que existe entre a graça e a lei. Bem, até aqui nós percebemos claramente de que Jerusalém representa o povo de Deus por serem os guardiões do plano da salvação em Jesus Cristo e por terem recebido a lei de Deus, que revela seu caráter e revela sua santidade, sua justiça, sua beleza e revela também o seu amor. Deu para perceber? Bem, agora nós vamos entender por que Babilônia representa Lúcifer, ok? Representa Satanás, representa a rebelião. Então, se Jerusalém representa a salvação e a lei de Deus, já faz a ideia o que representa Babilônia. Veja claramente o que o Isaías capítulo 46, Isaías 46, nos diz, versículo 1, Bel está abatido, Nebo encurvou-se. Bel e Nebo são duas deidades do panteão de deuses de Babilônia. Babilônia tem um sistema de religião em que deuses são intermediários entre os deuses do topo, os deuses médios são intermediários entre os deuses do topo e a raça humana. Você consegue perceber? Vamos ver mais um pouquinho aqui no versículo 6. Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam ourives e ele faz um deus. Diante dele se prostram e se inclinam. Já percebeu que Babilônia tem um sistema de religião de vários mediadores? Tinha um mediador para tudo, mediador para a guerra, Deus mediador para a guerra, Deus mediador para a chuva, Deus mediador para a fertilidade da terra, Deus mediador. Tinham vários mediadores que serviam de intercessores entre os seres humanos e os homens. Faz sentido? Se você não entender bem aqui o conceito histórico de Jerusalém no Antigo Testamento e Babilônia no Antigo Testamento, você não vai conseguir entender a Babilônia de Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e a Babilônia de Apocalipse 17. É importante que você entenda aqui esses conceitos aqui que são apresentados na Bíblia. Vamos agora ver, à luz do livro de Daniel, como é que essas duas cidades se opunham. Por exemplo, Daniel capítulo 2, Deus revela um sonho ao rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. E o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, se opõe a Deus em não aceitar a revelação dele. E o rei Nabucodonosor faz uma enorme estátua e convida todo mundo a se prostrar diante da estátua para dizer que a revelação de Deus em relação ao plano dele, de que todos os impérios passariam e o único império que permaneceria em pé era o império dele, através de seu filho Jesus Cristo, que estabeleceria na segunda vinda. Ele não aceitou isso e decidiu fazer uma imagem totalmente de ouro para dizer que ele seria eterno. Ok. Quem queria ser eterno desde o grande conflito lá no céu? Satanás. E o Isaías capítulo 14 deixa bem claro de que Satanás, na verdade, personificando Babilônia, se opõe a Deus querendo ser Deus, sentar no trono de Deus. O que quer dizer que Babilônia é, na verdade, uma contrafação da verdade estabelecida por Satanás para se opor ao grande plano da salvação, tal como é em Jesus Cristo, mediante a fé em sua justiça, que confirma a perpetuidade da lei de Deus. O que quer dizer que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Já a Babilônia faz o contrário. Babilônia estabelece um sistema de salvação baseados em intercessores humanos, méritos humanos e deuses humanos. Deu para pegar aqui a ideia? É exatamente isso que aparece aqui em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, aqui personificando também Satanás, ele se opõe diante de Deus, não reconhecendo que Deus foi quem deu o reino e o poder para ele. Percebe? Aqui o orgulho do rei Nabucodonosor é não reconhecer o poder e a grandeza de Deus. Em Daniel capítulo 5, quem substitui o rei Nabucodonosor passa a ser o Beltesazar, que vai mexer nos utensílios sagrados do templo que foi destruído pelo seu avô Nabucodonosor
e ele vai bebendo nesses utensílios com os seus auxiliares titulares ali do poder executivo de Babilônia, e bebe nesses materiais sagrados, bebe lá vinho, e enfim. E Deus aparece, bem exatamente no momento, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quer dizer que contado foste os dias e Deus deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Por quê? Oposição ao reino de Deus. Oposição à lei de Deus. Percebeu? Então, basicamente, nós entendemos que Babilônia, no contexto histórico, representa a oposição à lei de Deus. A oposição ao grande plano da salvação mediante a fé nos méritos, na justiça de Cristo como o único mediador. Então, basicamente, nós temos que a Jerusalém representava a salvação mediante a graça nos méritos de um cordeiro que tipificava Jesus Cristo, que iria ser punido pela lei no lugar do ser humano, para confirmar a perpetuidade da lei, de maneira que os seres humanos, mediante a fé na justiça de Cristo, recebessem o perdão da transgressão da lei e poder para viver em harmonia com a lei. E Jesus seria o mediador dessa aliança. Porém, Babilônia faz totalmente o contrário. Coloca homens como mediadores, ataca a lei de Deus, e é o caso aqui específico de Daniel, capítulo 7. Vejam como é que é interessante, o que Babilônia mística faz em relação à lei de Deus, né? Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok. Jerusalém foi dado para ser a guardiã da lei de Deus. Babilônia, usada por Satanás, muda a lei de Deus. Dois reinos. O reino da graça, que estabelece a lei de Deus como perpétua e santa e justa, e o reino da desordem e do caos, que altera a lei de Deus e leva os habitantes da terra a violar essa lei e coloca intercessores humanos. Deu para perceber o contexto histórico? Para interpretarmos Babilônia no Apocalipse? Sim, porque o apóstolo João, ele importa essa crise do Antigo Testamento em relação à Babilônia, Jerusalém de Deus, para descrever a crise final na história do grande conflito entre o bem e o mal, entre a mulher do Apocalipse 12 e a mulher Babilônia do Apocalipse 17. Duas cidades também, dois reinos, dois povos, assim como foi no Antigo Testamento. Duas nações, assim também será no final dos tempos, duas nações. A que será a Babilônia e a que será a fiel em Deus. Bem, à luz desse dado histórico, você conseguiu, já está pronto para começarmos a analisar quem é Babilônia nos dias de hoje? Ou você está curioso para saber quem é Babilônia nos dias de hoje? Bem, esse vai ser o assunto do próximo estudo. Mas, porém, o que eu quero que compreendas é o seguinte: assim como Babilônia caiu em Isaías 21, versículo 9, assim também a Babilônia do tempo do fim é apresentada em Apocalipse 14, 8 e Apocalipse capítulo 17 e 18, capítulo 18, versículo 1 até 4, Babilônia também vai cair. Por quê? Todo falso sistema não baseado na Bíblia, no plano da salvação em Jesus Cristo, que nós obtemos mediante a fé, a salvação, nos méritos de Cristo, Ele como nosso único mediador, confirmando a perpetuidade da lei, é um falso sistema de adoração. É Babilônia. Babilônia, na verdade, é a mistura de paganismo, mas cristianismo e sob tutela, sob controle, sob autoridade ou alçada dos reinos da terra. É uma mistura de religião cristã, religião pagã e política. Isso é Babilônia. Querer instituir uma religião que é uma mistura de cristianismo mais paganismo, e quem não aceitar, o poder do Estado entra para matar, destruir todos que não se submetem a esse cristianismo
que uma mistura com o paganismo. Essa é basicamente uma conclusão parcial para que você comece a entender quem é Babilônia. Você vai aceitar um sistema que quer implementar uma religião baseada no poder do Estado, que é uma mistura, religião que é uma mistura de espiritismo, cristianismo, paganismo. Você vai aceitar isso? Claro que não. Mas para que você não negue, para que você não aceite, você precisa conhecer a verdade, tal como ela é em Sagradas Escrituras e em Jesus Cristo. E lembre-se, que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.